tenho receio de reconhecer um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro e reitero o que está certo. Fecha. Não teve jeito. Ontem eu disse que tinha uma pauta extensa para tratar no programa, porque o Brasil é uma fonte que jorra escândalo, é uma fonte inesgotável de escândalos, e eu falei, hoje pelo menos não terá Gilmar Mendes. Mas o que aconteceu foi que o ministro decano do STF reconheceu ter errado ao atribuir a homossexualidade a um tipo de ofensa. A declaração foi dada em entrevista ao Metrópolis ontem, na qual o ministro do STF comentava a troca de acusações com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Na entrevista, Gilmar falou sobre os limites às sátiras e comentou que Zema não aceitaria ser representado como um, aspas, boneco homossexual. Ontem, no final da noite, pelo X, o ministro se retratou, aspas, há uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo. Vou enfrentá-la e não tenho receio de reconhecer um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro e reitero o que está certo. Fecho aspas. Acontece que, meus queridos amigos, o X fez uma checagem nesse post, esse pedido de desculpas, nesse foi sem querer querendo do ministro Gilmar Mendes. Os leitores adicionaram o seguinte contexto na postagem do ministro. Aspas mais uma vez. Segundo o STF, homofobia e transfobia são equiparadas ao crime de racismo, sendo inafiançáveis e imprescritíveis. Não cabe retratação para extinguir a punibilidade nesses casos. Fecho aspas. Bom, nós temos aqui, rescaldos da discussão de ontem. Sim. A fala, ela fosse escrita pelo Bolsonaro, seria, claro, homofóbica. Sem sombra de dúvida, seria homofóbica. Mas eu não vi, a Erika Hilton falou alguma coisa disso? Não falou nada. Ela deixou o statocós, num estado de estatocosante. Ela falou do Nicolas, ela falou da peruca, ela falou da Beyoncé, mas ela não falou nada disso. Também não vi ninguém do tchá, militância, que fica gritando na Paulista, pelado de coleira, com a bunda aberta pra cima. Sem homofobia, sem homofobia, sem homofobia. Ninguém falou nada. Ninguém fez um escarcéu. Porque, tecnicamente, a nota do X tem fundamento jurídico. E não só homofobia, vale lembrar aquela hipótese que o Zema dispensou, que era de processar o ministro por injúria racial, em razão da fala preconceituosa contra o sotaque do povo mineiro, o que se enquadra como conduta discriminatória em razão de procedência nacional. É uma das formas, você discriminar o sotaque. Isso já foi discutido em casos de preconceito de nordestinos aqui em São Paulo. A jurisprudência paulista tem bons casos acerca disso. Mas o fato é que o Gilmar, pelo menos, se retratou de algo que não lhe cabe. Porque eu trouxe aqui ontem. Falei, não é passapanagem,
porque todas as críticas foram feitas à exaustão e a gente revirou todas as hipóteses. Mas eu falei por conhecimento pessoal do ministro Gilmar Mendes, com o qual tive uma relação muito próxima, acadêmica, há uma década. Isso acabou, a vida acabou nos distanciando. Eu não reconheço mais a jurisprudência do ministro, eu acredito que ele tenha se divorciado da sua própria jurisprudência, mas eu atestei aqui para vocês que homofóbico o ministro Gilmar não é. Foi uma infelicidade, porque ao vivo a gente tem a adrenalina do ao vivo, só quem trabalha ao vivo sabe como é falar ao vivo. Ele é uma pessoa de certa idade e homens do tempo dele são homens como meu pai. Então uma coisa dessa escorrega. E tem mais, né? Vale lembrar que o gabinete do ministro Gilmar Mendes é o que possibilitou o casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Porque quando os cartórios se negavam a fazer casamentos entre dois homens ou entre duas mulheres, foi o gabinete do ministro Gilmar que voluntariamente passou a notificar esses cartórios, de maneira que dos ministros do STF, o que mais colaborou para a questão dos homossexuais no Brasil foi o ministro Gilmar Mendes. Isso não se pode tirar dele. Mas também não se pode negar que um decano, aquele que se presume o mais notável saber jurídico da casa, cometa um deslize como esse e o faça em momento inoportuno, que é dar entrevista à imprensa. E quando ele fala, Caivano, ofensas ao STF, eu noto o seguinte: o problema dos outros poderes é cada deputado ou cada senador, quando são ofendidos por quem quer que seja, não diz estão ofendendo a Câmara, estão ofendendo o Senado. Porque se o Davi Alcolumbre tivesse o mesmo sentido de corporativismo que o Gilmar tem, ao dizer que um ataque pessoal a um ou alguns ministros é um ataque à instituição, perdeu-se a chance de, quando o diabo foi dito do Alessandro Vieira por conta do seu relatório na CPI do crime organizado, ninguém disse isso foi um ataque contra o Senado, não? Exatamente, Pavê. Como sempre, você vai no cerne da questão, né? É exatamente isso. Quando você trata aí de uma alternância, ou alternância não é bem o termo, altercância, né? Porque você está tendo uma disputa de poderes, literalmente, né? Como você chamou, entre o legislativo e o judiciário, protagonizado aí pelo caso do Alessandro Vieira, que até não conseguiu que fosse adiante aquele indiciamento, e a gente também tratou aqui no dia específico. Mas quando o Gilmar Mendes, para se defender, no lugar de colocar somente o seu reconhecimento, olha, falhei, embora eu não tinha nem visto o tweet, mas quando eu cheguei aqui você já estava e conversando, eu falei, ele pediu desculpas, mas isso não é o suficiente, né? Não tem arrependimento eficaz para esse caso, não existe, não é previsto na legislação, né? Porque ele não ofendeu apenas a uma pessoa, ele ofendeu uma coletividade, e aí a questão muda completamente de figura, e ele sabe muito bem disso. Pode ter sido o que você disse? Eu até acredito. Um pequeno deslize, estava ao vivo, está tentando defender a instituição e, como eu disse, usar de uma técnica dissuasória, de diversionismo, para tirar o enfoque do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, trazer para si, porque ele é, sim, um jurista de carreira, está há mais de 20 anos no STF, e aí pode ter, pensando em tudo ao mesmo tempo, ter caído numa armadilha dele mesmo, né, das próprias palavras, e ter cometido um ato falho. Mas quando pede desculpas iniciando como se fosse a própria instituição, nota que, ou denota para quem está lendo, que ele não se excusa do que fez. Eu a explico.
quando ele põe a instituição em primeiro lugar, como se tivesse sido atacada, não é mais o Gilmar Mendes, pessoa física. É, de novo, o STF. Olha, então eu falei em nome do STF e por isso eu não tenho que ser punido por aquilo que eu disse. Apenas houve um equívoco e vida que segue, vamos seguir daqui. Eu não tenho nada contra o Zema, ele também não tem nada contra mim e seguimos adiante. Pavi, isso não pode ser tratado desta maneira. Até porque é uma perversão. Se você parar para pensar nas entrevistas que ele deu anteriormente, a gente comentou ontem, e ele fala do limite à imunidade parlamentar. Como que você vai limitar o que é imune? O único imunizante limitado que eu conheci na minha vida foi a vacina da Covid. E a vacina da gripe, que são os imunizantes que não imunizam. Que da poliomielite imuniza. Então recebe muito bem o nome de vacina. Aí ele fala que a imunidade parlamentar não pode dar imunidade ao parlamentar, mas ele diz que tudo que se diz em nome do STF é uma imunidade judiciária, vamos dizer assim. Exato. Uma imunidade ministerial, uma imunidade suprema que não está prevista na Constituição. De onde ele tirou isso? Do CAD-MDMC? Do CA? CAD-MDMC. Eu não faço. É o Centro de Estudo Aplicado do Meio do Meu Cofre. Pode ser, pode ser. Mas é exatamente o que eu estava tentando explicar e você explicou de maneira mais simples. Por quê? Porque ele, inclusive, reitera algo que ele já disse anteriormente, de que as pessoas não têm o direito de criticar o STF da maneira como vem criticando. Porque, veja, uma coisa que ele não concorda é quando as pessoas dizem que eles agem de maneira marginal, que eles agem de maneira a usar o próprio cargo para fazer outros negócios. Então me pareceu nitidamente que ele está fazendo esta defesa, Pavinato. E como a gente disse ontem aqui, longamente, discutimos o programa inteiro sobre isso, ele está numa defesa enfática, principalmente, não só da instituição, mas principalmente das ocorrências com Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Então, evocando para si, agora, essa figura de um porta-voz institucional, como eu disse ontem, para proteger, literalmente, qualquer coisa que qualquer um deles faça e diga, isso não existe. E eu vou passar para o Ricardo, porque de fato hoje ele mostrou que veio exatamente a isso. Que hoje, sexta-feira, dia 24,